No livro de Mateus, aleluia, foi Mateus capítulo 18, não foi que a gente leu? Foi. Aleluia, que falou sobre quem é o maior no reino do céu. E Jesus pegou uma criança, colocou no meio dos discípulos e disse: aquele que se converter como essa criança e fizer como ela faz, será o grande no reino do céu. A criança, irmão, ela não tem maldade. A criança, ela briga agora, arenga agora, mas depois está tudo perdoado. A gente adulto tem que aprender muito com as crianças. As crianças são humildes. As crianças, aleluia, dependendo da criação. Porque tem criação que é feia, né? Pior coisa do mundo é uma criança mal educada, né? Cheia de vontade, cheia de querer. Porque quem estraga às vezes os filhos são os próprios pais. Quando faz todos os gostos. Aleluia. Tem criança, irmão, que só falta dar na mãe. Se não respeita a mãe e os pais em casa, vai respeitar ninguém lá fora? Então, aleluia, o principal, irmão, é a gente exemplar em casa. E se for necessário, a Bíblia diz: castigar com vara de ferro. Dar uma lapada no filho não é nada demais não, irmão. Eu fui criado assim, por isso que me tornei homem. E um homem de vergonha, um homem de caráter, e um homem de Deus. Mas hoje em dia, se cria as crianças sem dar uma lapada. O menino faz o que quer. Meu Deus do céu, não pode, irmão. Isso é um erro grave. Aleluia. E é melhor você bater do que o de fora bater. É melhor você crescer seu filho num caminho que deve andar, ensinar ele no caminho que deve andar. Por isso que Jesus disse: não proíba, deixai vir a mim as criancinhas. Não proíba seus filhos de ir para a igreja. Se seu filho quiser ir para um culto, deixa ele ir para o culto. Se seu filho quiser, aleluia, aleluia, ir para uma igreja, deixa ele ir para uma igreja. É melhor que seu filho esteja na igreja do que esteja aí fora, se misturando com coisas erradas, com pessoas erradas. Ensina o filho no caminho que deve andar. Aleluia. Porque ele vai crescer, irmão, dentro da casa do Senhor. Mas se ele se desviar, mas ele sabe o caminho da verdade. Mas você fez sua parte. Aleluia. Para que no amanhã você não venha chorar lágrima de sangue. É melhor que você bata agora, que você vê o seu filho apanhando da polícia, apanhando do vizinho, apanhando de A, de B, e às vezes até ser morto. Foi que eu vejo muitas das vezes, eu gosto nem de ver as mães gritando: ah, meu filho, mataram meu filho. Mas ali é tarde, mãe. Será que tu não tem culpa naquilo ali? Não foi eles que mataram teu filho, não. Foi você que não soube criar o seu filho no caminho certo. Então, castigue seu filho, ensine, dê exemplo, bote de castigo. Não deixe seu filho mandar em você de respeitar você. Verdade. Porque se ele criar desrespeitando você, ele não vai respeitar ninguém na rua. E na rua você sabe, as pessoas não têm misericórdia. Quantas mães já não perderam seu filho? Não estou dizendo que é culpa das mães, não. Mas começa a educação, começa em casa. Depois vai para a escola e depois a igreja. Porque a igreja também, irmão, tem uma parte fundamental na educação dos filhos. A igreja tem uma parte fundamental na sociedade, na obra social. A igreja, irmão, ela faz uma obra que instituição nenhuma faz. Mas vamos para a palavra, amém? Então, quando Jesus fala essa palavra direcionada às crianças: deixa vir a minhas crianças, não impeças, aleluia, pois o reino do céu, aleluia, pertence
Aleluia. São semelhantes a ele. Jesus usou uma comparação, irmão. A simplicidade da criança, a mansidão, o amor da criança é semelhante ao céu. Lá no céu não tem maldade, lá no céu não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte, não há choro. Ainda se você chora, Deus enxuga dos seus próprios olhos. Jesus vai enxugar as suas lágrimas. Será que o lugar é bom? Aleluia. Então essa palavra direcionada às crianças, Jesus está dizendo: não impeça, deixa vir para a casa do Senhor, não proíba seus filhos, porque o reino do céu pertence a elas e são semelhantes a elas. Jesus também ensina, aleluia, que temos que nos converter e se tornar como uma criança. Não é ser ameninado, nem fazer meninice, não. Quando Jesus diz assim que a gente tem que se tornar como uma criança, Jesus está dizendo que a gente tem que nascer de novo. Nós temos, irmão, que deixar todo o fruto da carne, a maldade, a inveja, aleluia, tudo, irmão, e se converter como uma criança, ser humilde como uma criança. Porque se você não se converter como uma criança, não entrará no reino do céu. E quem recebe uma criança no nome de Jesus, recebe Jesus. Quem recebe um servo do Senhor, aleluia, como se fosse Jesus, está recebendo Jesus em sua casa. Tem pessoa que, aleluia, faz questão de lutar para correr o servo de Deus. Não sabe que está expulsando Jesus. Aleluia. Jesus está dizendo: aquele que recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. E todo aquele que honra um pequenino, quando de pequenino não é criança não, é pequenino, pessoas humildes, simples, que chegam no nome de Jesus, pregando a palavra, aleluia, ele representa Jesus. E tem pessoas, irmão, que não tem respeito nem por Jesus, nem pelas coisas dele. Essas aí, aleluia, eu acho que foi por isso que Deus criou o inferno. Foi por causa disso que Deus sabia, irmão, de antemão. Aleluia. Deus permitiu o mal, porque Deus não fez tudo bom e perfeito. Criou os anjos, os serafins, os querubins. Mas entre os anjos havia um chamado Lucifer. Ele foi criado para adorar a Deus. Aleluia. E ele tomava conta da terça parte dos anjos. Era bonito. Aleluia. Mas ele começou agora, irmão, querer ser mais do que Deus. E disse: subirei ao céu, farei meu trono acima de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus disse: é? Na memória Deus disse, criou Miguel. Que a palavra Miguel significa ninguém é semelhante a Deus. Deus criou um anjo guerreiro, uma espada de fogo na mão, chamado Miguel. E Miguel junta os anjos e vence. Está lá em 12 de Apocalipse. Pode abrir a Bíblia. Houve batalha no céu. Miguel, arcanjo, com seus anjos, derrotou a antiga serpente Satanás, o diabo, e expulsou ele. E uma terça parte do céu foi expulsa. E Deus naquela hora criou o inferno para os anjos caídos e para Satanás. Deus não criou o inferno para a gente não. Agora as pessoas, irmão, têm a escolha. Eu, você é que escolhemos. A responsabilidade é pessoal. Você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Eu vou dar conta da minha vida diante de Deus. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Do que fala, do que julga, do que aponta, do que deseja. Tem pessoa que deseja mal ao próximo, se gloria, aleluia, com a derrota dos outros. E ainda diz na cara de pau que é crente. Ainda diz que é crente, que vai morar no céu. Como? Só se for no céu da boca do jacaré. Porque no céu de Deus não vai não, irmão. Ou se converte,
como uma criança, senão não entra não. Aleluia. Jesus ensinou, irmão, que temos que nos converter e se tornar como uma criança, porque se não nos converter, não entraremos no céu. E quem recebeu uma criança em seu nome está recebendo Jesus. É por isso que a gente aqui recebe tão bem as crianças. Eu e a minha esposa, a gente respeitando, amando, cuidando como fossem nossos filhos. Eu acho que foi por isso que Deus colocou esse amor. A gente não teve filho ainda, para poder Deus colocar esse amor de filho que a gente tem por esse menino, né, irmão? Aleluia. Deus sabe trabalhar até nisso. Deus colocou amor por cada criança dessa no nosso coração, no meu coração e principalmente no coração da minha esposa. Ela ama de verdade, não é fingimento não, viu? Ela é verdadeira. Ela não tem maldade, ela é simples. Mas quem serve a Deus, irmão, se Jesus não agradou a todo mundo, eu vou agradar a todo mundo? Jesus não agradou a todo mundo? Aí minha esposa vai agradar a todo mundo? Não. Jesus foi perseguido? Foi. E ai daqueles que perseguiram a Jesus. Ai daquele que persegue uma criança. Ai daquele que maltrata uma criança, que desrespeita uma criança. Jesus disse: a semelhança do reino do céu. Jesus usa as crianças como exemplo do que é necessário para entrar no céu. Destaca a sua semelhança com o reino de Deus. Você pode ver, mãe, fala brincadeira com as crianças aqui, eles brincam, eles caem, às vezes sem querer bate em um, aí o outro chora, aí não sei o que, depois está com raiva, aí vai ali, depois vem, pergunta, não, o outro vai lá, depois está tudo em paz. A bestalhada e a bestalhada é a mãe e o pai que se troca por criança. Pense num povo besta. Criança brinca agora, pega tudo unido, irmão. Aleluia. E a gente tem que ensinar o espírito da gente a perdoar no caminho da paz, do amor. Não criar o filho com ódio no coração. Ensinar o filho a maldade no coração. Vai crescer, irmão. Já pensou essa criatura como vai crescer? Aí no futuro pode acontecer algo trágico, porque não soube ensinar o amor, o perdão e a misericórdia aos filhos. Aleluia. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Não proíba seus filhos de ir para a igreja. Deixar os pequeninos vir à casa do Senhor. Aleluia. Então Jesus usou a semelhança das crianças com o reino do céu. Também ele falou da humildade das crianças. As crianças é um modelo de quem se torna o maior no reino do céu. Isso significa ter humildade e não se gabar da sua posição. Como as crianças que não buscam status ou autoridade. As crianças não querem status, irmão. As crianças cantam aqui, prega, às vezes até prega. E o Uri mesmo é um pastor mirim. Ele fez a oração pela minha esposa ali. 2 vezes ele foi lá em casa orar. Sinceramente, tu está de parabéns. A oração de Uri chegou no trono da graça, irmão. A oração que esse menino fez. Eu sei que cada um aqui que gosta de estão dormindo aí, mas que gosta da tia, né? Eles oram também. Antes de dormir, eu acho que já apresenta a tia dele. Continue orando por mim e por ela também. Então a gente tem que ensinar a humildade da criança, o perdão. Ensinar o filho a perdoar. Porque onde vai parar esse ódio? Onde vai parar esse rancor? Até quando vai chegar isso? Até alguém morrer? Será que vai ser necessário morrer alguém? Será possível? O povo não tem consciência. Isso aí é meninice, irmão. Essa meninice aí é que Deus não se agrada. A gente tem que se converter como menino, mas não podemos ser ameninado nem abestalhado. É muito feio uma pessoa velha, abestalhada, toda cheia de bestalhada. É muito feio uma pessoa velha, ameninada, irmão, abestalhada. Isso é a coisa mais feia do mundo.
Cheio de pra que isso? Mas tem gente que é abestalhado, irmão. E não sabe. E o terceiro exemplo que Jesus dá é ser receptividade, receptiva. A criança tem a capacidade de receber os ensinamentos de Jesus com mais simplicidade e pureza de coração. Você sabia que a criança, na sua simplicidade, ela é mais receptiva? A palavra receptiva é que recebe. Ela recebe a palavra de Deus melhor do que os adultos. As crianças têm a facilidade, a simplicidade de entender as coisas de Deus e crer mais do que os adultos. Você sabia que através de uma criança, Jesus salva uma família, salva um lar. Quando Jesus trouxe a primeira criança foi Gabriel. Chegou aí na porta. Mas eu estava varrendo aqui ainda, não tinha nem pintado nem nada. Ele disse: ô tio, aí vai ser uma igreja? Eu disse: vai. Eu vou vir, vai-se embora. Mas ele farrapou, ele não veio não. Aí ficou eu a missionária aqui pagando preço. Aí Deus manda Yuri. Gerlane veio lá do R1 com os dois crianças. Irmã Selma, achei linda a convenção de irmã Selma. Isso era um exemplo, viu? É um exemplo sua mãe. Ela veio pra cá e ficou observando, olhando pro pastor, olhando pra missionária, mas só na dela. Aí veio de novo, segundo domingo, terceiro, quarto, quinto, sexto, perdi as contas, dona Selma. Aí veio para as campanhas, aí levantou as campanhas nas quarta-feiras, 5 de oração, ela não perdia uma, mesmo cansada, é uma guerreira. Sai 4 horas da manhã, todos os dias, pega metrô, pega tudo. A guerreira. Às vezes passava assim, tombando de sono, e aleluia, não consigo nem dormir, pastor, de tão cansada que estou. Mas eu vou para a igreja. Aí eu nunca fui convite a ela. Teve uma vez que eu disse: é hoje, brincando, né? Pegar água, é hoje. Ela disse: pastor, quando for a hora eu lhe digo. Deixa quieto. Aí eu não falei mais, né? Que aqui a gente não força ninguém a ser crente, não. Quem trabalha aqui é o Espírito Santo. É Deus que coloca o desejo no coração. Não precisa estar forçando ninguém para ser crente. Você tem que sentir dentro de você o chamado. Você tem que abrir o coração para que o Espírito Santo entre e ele faça a transformação na sua vida. Achei lindo, irmão Céu, a sua convenção. Aí passou mais uns dias, mais uns meses, e ela ia. Aí quando foi um dia de domingo, eu estava orando aqui, e ela chegou, dobrou o joelho também. Só que eu não vi, né? Aí quando eu me levantei, já era 7 horas, ela estava de joelho ainda. Eu digo: glória a Deus. Aí quando ela se levantou, eu pastor, eu quero falar com o Senhor. O jeito dela. Não, morada não, ela chegou. Glória a Deus. Aí ela chegou: diga, irmã Selma, ela disse: é Eita hoje, glória. viu? É hoje o quê? Eu tava... É hoje o quê? É seu aniversário? Não. É meu aniversário, porque eu vou nascer de novo. Então é meu aniversário. Eu digo: é hoje? Eu já fiquei assim, é hoje. Alguém espera o povo chegar, a pessoa estava aí. Ela chegou minha esposa, chegou um, chegou outro. Amém, glória. E ela agoniada. Peraí, irmão, deixa eu fazer a mensagem pelo menos. E ela agoniada para aceitar. E eu disse: vou dar um castigo nela. Ela deu um castigo em mim, agora é minha vez de castigar ela. E ela agoniada, agoniada. Aí já no finalzinho, eu disse: irmã Selma, só tem alguma coisa para dizer para a igreja? Se levantou, eu quero aceitar Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foi lindo, eu dei um abraço nela aqui. Tá tudo filmado, guardado.